Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Attention, Parar para Vender fans. Near Business School in Barcelona is where neuroscience meets business. Get top education with their MBA, Masters and Bachelor programs available online and in person. Save 5% with promo code Parar para Vender 5. Visit their website and level up your business expertise. Olá, bem-vindos a mais um Parar para Vender. Hoje vamos receber Marina Travassos para falar sobre um tema importantíssimo que é o marketing qualitativo. E quem é Marina Travassos? Ora bom, Marina Travassos é uma especialista em marketing qualitativo e neurociência. Há 10 anos ela descobriu a área da pesquisa qualitativa de consumo e começou então a trabalhar nesse campo muito específico. Ela já trabalhou em grandes empresas como a Nexo, a Scope Company, a Trendwatching e, inclusive, elaborou estudos para clientes de diversos segmentos de consumo, como a Coca-Cola, a CIA, a Globo e entre outras grandes empresas. Em 2019, fundou a sua própria empresa, Oaken, uma consultora que tem então como base a pesquisa qualitativa, a neurociência e um pouco de subversão para construir estudos que ajudem então as empresas a ouvir aquilo que as pessoas falam, mas também aquilo que elas não falam. Mas, para explicar melhor do que eu, vamos então receber Marina Travassos. Olá, Marina. Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário que as pessoas vão estar escutando ou vendo a gente aqui, É mas verdade. sim, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Eduardo. Marina, eu é que tenho que agradecer, dentro da tua enorme agenda, teres tido e teres encontrado aqui um espaço para vires conversar sobre o marketing qualitativo. Nós, quando eu soube da tua atividade de marketing qualitativo, eu, eu desconhecia, ok? Portanto, esse ramo do marketing qualitativo. E eu acho que depois de conversarmos, eu falei assim, não, eu acho que isto fazia todo o sentido no meu podcast. E acho que é exatamente por aí que nós podemos começar, Marina, que é, como é que tu defines o marketing qualitativo, assim de uma forma clara e concisa para os nossos ouvintes? Legal, então vamos começar. Primeiro eu queria realmente agradecer o convite, agradecer quem está escutando. Minha mãe sempre fala que é um prazer, né, quando a gente... É sempre uma honra a gente ter pessoas para escutar a gente, porque o tempo das pessoas é tão curto hoje em dia que quando as pessoas param para ouvir, né, não só para vender, mas também para escutar, a gente tem que se sentir honrado com isso. Então, meu agradecimento aqui a todo mundo e a você, Eduardo, mais uma vez. Vamos lá. Marketing qualitativo, na verdade, ele é muito baseado nessa ideia dos métodos qualitativos de pesquisa, né? Que trazem aí o consumidor para o centro. Então, é uma abordagem que está focada muito na compreensão profunda de comportamento, de emoção, de motivação, de dados muito sutis, que geralmente a gente não está treinado tanto para olhar, né? Porque a gente olha número, olha a pesquisa, enfim, mais qualitativa, mais quantitativa, na verdade, mas ele é uma metodologia, né, uma parte que está muito focada nisso de entender realmente aquilo que as pessoas sentem, o que elas pensam, de uma forma aprofundada.
assim, existem várias formas hoje da gente olhar o comportamento do consumidor, né? Então a gente sabe que tem social listening, que tem o data science, que tem pesquisa quantitativa, e a pesquisa quali, né, que é essa parte mais qualitativa do marketing, ela está focada nesse lugar de profundidade, né? Eu acho que tudo tem o seu lugar aí para entender o consumidor, mas a função da pesquisa quali é mais ou menos essa. E eu gosto de definir um pouco assim a pesquisa qualitativa da seguinte forma: ela é uma mistura de Sherlock Holmes, carta de tarô e o mestre Yoda. Você conhece essas três coisas, Eduardo? Olha, eu vou-te dizer, yoga eu conheço, O mestre porque sou Yoda. Você assim. conhece o mestre Yoda do Star Wars? Ah, o Yoda, peço-me desculpa, eu percebi Yoga. Olha, conheço e Tá, conheço o Sherlock Holmes, não tá. tenho a grande experiência com cartomância. Tá bom. Então, eu vou explicar por quê. Então vamos a isso. Vamos lá. Então, assim, para quem não conhece, né? Por que eu falo que é uma mistura de Sherlock Holmes, carta de tarô e mestre Yoda do Star Wars? Primeiro que, assim, o Sherlock Holmes, quem é ele? É um detetive, né? E o que um detetive faz? O que o Sherlock Holmes faz? Ele se propõe a olhar os detalhes, né? Ele vai naquilo que a gente não está vendo, né? Ele vai nas coisas muito específicas e tenta olhar a situação de um outro ângulo, né? Então, tenta ir de uma forma muito profunda naquele saber. Então, tem uma coisa da pesquisa que é isso, que é a gente tentar entender todos os detalhes, né? Desde o contexto de comportamento, o que de biologia influencia nisso, então como é que os hormônios influenciam influenciam no comportamento de consumo das pessoas, como é que o contexto influencia, todos esses ângulos e detalhes estão sendo contemplados quando a gente está falando de uma metodologia qualitativa. As cartas de tarô, eu brinco, né, que elas são um oráculo, né, elas têm a ver com a adivinação do futuro, essa é a cultura popular de cartas de tarô. Né? Mas qual que é a ideia aqui? É que elas ajudam a gente a enxergar aquilo que está além do nosso campo de visão. Então, a prever coisas, né, entender aquilo que é sutil, ver coisas que a gente ainda não consegue ver. E a pesquisa, ela tem muito disso, né, a pesquisa qualitativa, o marketing qualitativo. Eles estão dentro dessa área que, assim, o que eu ainda não consigo ver que eu posso trazer? Né? O que as pessoas mesmo elas querem, mas elas ainda não falaram para mim que elas querem. E aí entra o mestre Yoda do Star Wars, né? Que ele é um mestre, né? Ele é quem guia, que ele escuta mesmo sem as pessoas falarem, e ele já sabe das coisas, né? Ele sabe o que as pessoas querem, e a partir disso ele consegue guiar as pessoas, e com isso ele amplia a visão daquilo que as pessoas querem. Então, a pesquisa e o marketing qualitativo, eles estão muito nesse lugar, né, de sutilidades, de detalhes, de profundidade, de coisas que a gente ainda não está conseguindo ver. Então, às vezes, mesmo com dado, a gente tem um dado quantitativo, mas esse dado está contando uma coisa que talvez falte um pedacinho. Acho que a gente vai falar um pouco mais disso, então não vou me adiantar, mas de maneira geral é essa visão que eu tenho do que é o marketing qualitativo. É óbvio que existem diversas visões, mas deu para entender um pouquinho de qual área? Deu claramente para entender, e a ideia que se retira, e que é a ideia de toda a gente, é que os números nunca contam a verdade toda, não é? Portanto, o marketing qualitativo, muito por Sherlock Holmes e por Star Wars, vai tentar ir além do que está do próprios números. É isso, Marina? É exatamente isso. Muito bem. Então, olha, em termos daquela que é a tua visão, tu já falaste aí do marketing qualitativo, do marketing quantitativo. Então, em termos daquelas que são assim as diferenças, ou a principal diferença, qual é que, assim de uma forma resumida, como é que tu podes aqui explicar a diferença entre o qualitativo e quantitativo, e porquê é que, tendo em conta aquelas que são a realidade das vendas hoje, porque é que tu consideras que o marketing qualitativo é uma ferramenta importante? Tá. Vamos lá, né? Então, primeiro voltando aqui numa coisa que eu já falei que eu acho que vale a pena reforçar. Eu acho que tanto o marketing qualitativo quanto o quantitativo são ferramentas muito poderosas para entender o comportamento das pessoas, né? Então, tudo tem o seu lugar, não acho que uma coisa exclui a outra. Quando a gente está falando de quantitativo, né? Não de qualitativo, mas de quantitativo,
a gente está falando sobre volume, a gente está falando sobre número, sobre dados frios. Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui uma marca de chocolate que resolve entender o público, né, dessa marca. Então, eu sou uma marca de chocolate e eu quero entender o meu público. A pesquisa quantitativa vai trazer o número. Então, ela vai falar, por exemplo, assim, 70% dos seus consumidores gosta de chocolate branco com caramelo. Então, ela vai trazer esse tipo de dado. O que o qualitativo vai fazer? O qualitativo vai fazer por que as pessoas gostam de chocolate branco com caramelo. Quais são as sensações que esse chocolate desperta? Talvez seja uma nostalgia, talvez tenha uma questão familiar, talvez tenha uma questão de me sinto na minha infância, né? Vai trazer essas coisas sutis de comportamento. E vai conseguir, por exemplo, qual o momento que as pessoas estão mais propensas a comprar chocolate branco com caramelo? Talvez seja quando elas estão com mais frio, não sei. Então, todos esses detalhes dos porquês desse número ser alto é o qualitativo que vai trazer, né? É por isso que as coisas se complementam. E aí, ampliando um pouco essa discussão de quali e quant, que eu acho legal trazer aqui, tem uma antropóloga e cientista chamada Tricia Wang. E a Tricia, ela traz uma diferença que eu acho legal e vale a pena a gente citar. Ela fala sobre o Big Data, né, que tem a ver aí com o quantitativo, que é o dado numérico e volumoso, que a gente consegue saber quantidade, a gente consegue saber o impacto, a gente consegue saber as tendências, né? Então, está bem nesse lugar do volume de dado. E ela fala sobre o Thick Data, que seria o dado denso, na verdade, né? Esse é o conceito, que são dados que a gente não quantifica, mas que ajudam a gente a entender os porquês. Que aí tem essa visão mais humana, essa visão mais de contexto, de significado, de entender o que está por trás das coisas, né? De trazer um entendimento mais de cultura aqui. Então, o Thick Data, que é esse dado denso, ele conta a história, porque o Big Data, que é o dado volumoso, né? O dado quantitativo, ele não conta toda a história, né? Ele não traz essas nuances, o que vai enganchando a gente aí. Acho que tem um exemplo legal também para citar de um projeto que eu fiz um tempo atrás para um banco lá no Brasil. E o banco chegou com esse dado para mim, falando assim, olha, eu tenho aqui uma parcela dos meus clientes, que eu não lembro o número agora, vamos falar 20% dos meus clientes, que eles são offline, que eles não usam o meu aplicativo do banco para poder fazer, né, as transações. E eu queria entender por que eles não são offline, por que eles não estão usando isso, né? Por que são pessoas que são offline? Como é que eu posso fazer a transferência delas da agência para o aplicativo? Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, talvez sejam pessoas mais velhas, eles vieram com essas hipóteses, né? Talvez sejam pessoas mais velhas, gente que não sabe usar o celular, enfim. Bom, aí a gente foi fazer a parte qualitativa, né? Então, temos aqui esses dados, vamos entrevistar essas pessoas para entender o que está acontecendo, que elas não usam o celular aí para fazer as transações. E no final da pesquisa, a gente entendeu que essas pessoas eram super digitais, elas não eram nada offline. A questão é que para fazer uma transação dentro do aplicativo do banco, elas tinham que pagar um valor maior do que se elas fossem na agência fazer essa transação. Então, a questão era financeira, e não necessariamente, esse cliente ele não é digital. Eles eram super digitais, porque em todos os outros bancos eles faziam tudo pelo aplicativo, só não faziam nesse banco porque eles tinham que pagar uma taxa. Então, é um dado que, por exemplo, veio, né? Então a gente tem 20% aqui, que é isso, que seria o dado quantitativo, e aí na qual a gente viu, não, eles são digitais, eles só não são digitais no seu banco. Então, são questões que a gente pega dentro aí da pesquisa Quali mesmo. É passar da percepção daquilo que se acha para conhecer a realidade, não é? Sim, exatamente. Aquela que seria a percepção, se calhar é gente mais velha que não sabe usar a internet, de repente a realidade foi, não, o incentivo financeiro é que não existe. Ok. Olha, excelente exemplo, Marina. Legal. Então, aquilo que tu me estás a dizer é o marketing qualitativo baseia-se em entender o cliente de uma forma mais profunda, mais profundamente. Então, a pergunta que eu te faço é: quais são as principais ferramentas e métodos que realizas para essa análise qualitativa? Mas antes de avançares, há um bocado disseste uma coisa
que eu me esqueci de dizer no início, e peço desculpa, Marina. Tu disseste assim, eu tive um cliente lá no Brasil, ok? E tu disseste lá no Brasil, e eu esqueci-me de dizer isso a quem nos está a ouvir, porque tu neste momento tens a atividade na Europa. Tu neste momento estás na Europa, não é? Sim. Portanto, eu esqueci-me de dizer este detalhe, até pode haver aqui empresas que nos estejam a ouvir e acharem interessante o teu serviço, dizer que, efetivamente, podem recorrer ao teu serviço, ok? Mas então, voltando aqui atrás à nossa pergunta. Marina, quais são as principais ferramentas e métodos que, então, utilizas para realizar essa análise qualitativa? Legal. Então, os métodos de pesquisa que a gente usa dentro da Qualis são métodos não estruturados ou semi-estruturados. O que isso quer dizer? Que a gente conta como ferramentas de entrevista em profundidade, grupos focais, observação. Então, às vezes a gente vai a campo, né? Eu preciso observar como as pessoas estão comprando, e aí a gente vai até a loja, passa um dia numa loja para observar como é que as pessoas estão fazendo as compras. A gente faz cliente oculto, então às vezes eu tenho que fingir que eu sou uma cliente para poder entender como é que é aquele processo de venda. Mas também dentro disso a gente faz análise de rede, a gente faz análise de tendência, né, um pouquinho. Então, tudo depende muito do insight que a gente quer extrair, né? Então, quanto mais a gente precisa entender em profundidade o comportamento, mais a gente vai para um lugar de entrevista em profundidade, muitas vezes até de ir na casa das pessoas. Isso tem acontecido cada vez menos, porque a gente vai falar um pouco disso depois, mas com essas ferramentas digitais a gente tem feito mais entrevistas no vídeo online, mas muitas vezes, assim, eu já tive que ir na casa de pessoas, tenho várias histórias sobre isso, porque a ideia é a gente, né, entender aquele comportamento a fundo. Quando a gente precisa entender uma coisa mais, assim, de confirmar, entender por que as pessoas gostam de isso ou de outro, como é que elas usam um cartão de crédito, por exemplo, que aí são assuntos que a gente não precisa de tanta profundidade de comportamento, mas a gente precisa entender o comportamento do grupo. Aí a gente vai muito mais para uma parte de grupo focal, né, de conversar aí com pessoas, ou então de comunidades online. Isso também acontece muito, que a gente estrutura uma comunidade de consumidores para conversar sobre um assunto ao longo de um determinado tempo. Então, assim, tem muitas metodologias, né? Basicamente, a gente tem que lembrar que o que a gente está querendo aqui é extrair o comportamento das pessoas, e para isso a gente precisa observar as pessoas e interagir com elas, né? De uma maneira o mais natural que a gente conseguir, né, tendo essa visão bem etnográfica aí por trás, a gente tentar não interferir tanto, porque é óbvio que a gente entende que um pesquisador, né, você falar com um pesquisador sempre vai fazer diferença, depende de como essa pessoa como ela se veste, as respostas vão ser diferentes, então a gente também precisa ter tudo isso em conta quando a gente está fazendo uma pesquisa qualitativa, né, que tudo no nosso ambiente influencia. Mas as metodologias, elas são muito adaptáveis, né? E conforme a gente vai conhecendo mais as metodologias, a gente consegue mesclar e adaptar de acordo com o público que a gente tem. Acho que eu tenho um exemplo aqui também para dar, porque geralmente a gente fala, pesquisa qualitativa, grupo focal, entrevista em profundidade. Não é só isso, né? Não é só isso. A gente teve uns anos atrás que fazer uma pesquisa para a classe AAA no Brasil. Então, assim, pessoas muito, muito ricas, assim, muito fora do meu universo, mas, né, elas estão aí. E o que acontecia? Não dá para eu colocar essas pessoas dentro de uma sala de pesquisa e falar, gente, vamos conversar. Assim, elas não têm, porque geralmente a gente tem incentivo para levar as pessoas, elas não têm tempo. Era, assim, muito difícil de falar com esse público. E aí, o que a gente fez? A gente falou, a gente precisa falar com eles. O que a gente vai fazer? Era um cliente que tinha muito dinheiro também, né? Era um banco. Então, assim, tinha dinheiro para fazer uma pesquisa bem estruturada. E aí eles falaram, vamos então proporcionar uma experiência para essas pessoas, porque aí a gente vai conseguir conversar com elas. E aí a gente montou um jantar com um chefe Michelin no Brasil, para essas pessoas, que era exclusivo para elas, e elas podiam levar, enfim, um determinado número de amigos, que a gente tinha uma certa, né, um certo critério. Então, olha, a gente quer pessoas que sejam assim, né? Você tem que trazer pessoas desse tipo para esse jantar, para a gente poder aproveitar e fazer um grupo no jantar. Então, a gente vai conversar, a gente não falou que era um grupo, a gente falou, a gente vai conversar,
antes do jantar, e depois vocês vão ter a experiência de vocês de jantar. Então, assim, foi dessa forma, proporcionando uma experiência para eles, que a gente conseguiu sentar e conversar com esse público, porque é um público difícil de conversar. Assim como, por exemplo, quando tem que fazer pesquisa com médico, é super difícil, porque são pessoas que também têm uma agenda super complicada. Então, a gente tem as metodologias de base, e aí, conforme é o trabalho, a demanda do cliente, o que a gente precisa entender, a gente adapta essa metodologia. Ok. Olha, e na prática, como é que depois o marketing qualitativo se traduz em ações concretas que permitem alavancar, impulsionar as vendas? Podes nos dar alguns exemplos? Claro. Eu dividi aqui um pouquinho, né, de alguns exemplos que eu tenho em alguns campos diferentes para a gente pensar que o marketing qualitativo pode ajudar a gente desde entender comportamento até entender qual tipo de embalagem que as pessoas preferem, né? Então, assim, a gente passa por uma gama imensa. Acho que é bom a gente ter na cabeça que o marketing qualitativo, ele busca essa conexão profunda entre marcas e pessoas, né? Então, assim, pensando em exemplos, vamos pensar aqui num exemplo sobre eu quero conhecer o comportamento do meu consumidor. Por que eu quero conhecer o comportamento do meu consumidor? Porque se eu não consigo conhecer, eu não vou oferecer o que ele quer, né? E para eu vender, eu preciso oferecer aquilo que ele quer. E aí a gente fez aqui um projeto para videogame, uns anos atrás também, né? Que era uma empresa que estava lançando um novo jogo. E a ideia era, eu preciso conhecer o comportamento dos jogadores, né, desse novo jogo, para eu entender o que eu posso oferecer, como é que eu posso comunicar e vender melhor esse jogo. Era um jogo de FPS, que a gente chama, né, que assim, é um jogo de tiro, na verdade, era isso, era de ficar Counter-Strike, enfim, são esses tipos de jogos aí. Eu tinha zero. Isso é interessante também, quando às vezes a gente começa um trabalho que a gente tem zero vocabulário. Então, eu não era do mundo dos games, eu não sabia nada, mas eu fui aprendendo com eles ao longo da pesquisa. Mas o que a gente entendeu com esses jogadores, né, que foi valioso para a empresa? Que eles não jogavam o jogo pelo jogo, não era a história do jogo, não era assim, ficar dando tiro, porque dar tiro, você pode dar tiro no zumbi, no ladrão, era tudo meio que igual. Eles estavam no jogo por conta da comunidade. Então, assim, a ideia eu quero jogar esse jogo porque eu jogo isso com os meus amigos. Então, quando a marca, né, o que a gente trouxe para a marca, assim, se você for vender, você vai ter que trazer alguma coisa sobre a comunidade. Porque no final, as pessoas, não importa a história que você colocar nesse jogo, se é o fim do mundo, se é o apocalipse zumbi, o que for, não vai fazer diferença, porque o que elas estão querendo é uma experiência de comunidade. Então você vai ter que pensar nisso para poder vender o jogo, né? Vai ver como é que você traz as pessoas, outras pessoas que jogam. E é por aí que você vai pegar esses jogadores para poder vender mais, né? Para poder trazer mais gente aí para o jogo. Então esse é um exemplo, né? Que ajuda aí a gente a pensar. Acho que um outro exemplo, por exemplo, de jornada de compra, né, que também se fala muito hoje de entender a jornada de compra das pessoas. A gente também fez um tempo atrás um estudo no Brasil sobre beleza. E a marca de beleza era uma marca online. E eles estavam também querendo crescer o site para poder aprimorar em venda, né, para as pessoas conseguirem se relacionar mais aí com o site. E o que a gente entendeu? Que na jornada de compra, a gente estava falando de mulheres, no caso, né, da jornada de compra dessas mulheres de beleza, não era uma jornada de compra, mas era uma jornada de experimentação, né? Então, assim, o mundo da beleza, o universo da beleza, ele tem muito disso de você experimentar os produtos, né, antes de você até comprar. Então, você precisa conhecer. Por isso que a Sephora, né, a Sephora, acertou muito quando ela fez aquilo de colocar tudo aberto, você pode experimentar a loja inteira, porque é isso que as pessoas estão buscando quando elas estão comprando produtos de beleza, elas querem experimentar antes de comprar esse produto, né? E era um site, e aí o que a gente viu quer vender mais? Cada venda que você fizer, você coloca um brinde ali para as pessoas, né? Você dá alguma amostrinha de alguma coisa, porque no final das contas, elas estão querendo experimentar, e aí ela experimenta e ela começa uma outra jornada de compra. Então, era muito mais essa jornada de você vai, né, dando pedacinhos para ela poder entender como é que ela se relaciona com aquele produto de beleza. Então, isso também fazia parte ali, né, de um aumento de venda, de tentar trazer mais consumidor para o site.
Aí um último exemplo aqui também, né? Porque tem muito exemplo, senão eu vou ficar aqui falando até amanhã. Mas a gente também fez um trabalho um tempo atrás para uma marca de alimentação saudável no Brasil. E eles queriam entender como é que melhorar, como podia melhorar a embalagem deles, né? Como é que podia atrair mais, como é que eles podiam fazer embalagem que tivesse mais sentido, né? Para alimentação saudável. E aí eles vieram para a gente com uma embalagem roxa primeiro, né? Assim, trouxeram uma embalagem que tinha uns tons de roxo. E aí a gente foi conversar com as pessoas, né? E primeiro, assim, a gente nunca começa a conversa mostrando a embalagem, né? O que você acha dessa embalagem? A gente começa uma conversa qualitativa falando assim, o que é, né? Como é que você se sente em relação ao universo da saudabilidade, né? Como é que você se relaciona com isso? Você acredita que você é uma pessoa saudável ou não? O que é ser saudável? Aí a gente vai estimulando que cor para você tem a ver com o universo da alimentação saudável. E as pessoas vão trazendo esses insumos para a gente, para depois a gente mostrar e realmente fazer um teste de embalagem, entender tudo aquilo que elas falaram sem ver a embalagem e cruzar com a embalagem. E, assim, roxo é uma cor que está relacionada com produto de limpeza na cabeça das pessoas. Ninguém pensa em alimentação saudável. Então, assim, você vai colocar uma embalagem roxa de um produto saudável, as pessoas não vão olhar para essa embalagem, né? Não vai, ou se elas vão olhar, elas vão estranhar, vão falar assim, gente, o que é isso? Isso realmente é saudável? Porque isso aqui me remete a artificial, né? Isso aqui não me remete a nada que é saudável. Então, tinha isso que a gente conseguiu ajustar. Tem uma questão de ter janela, então as pessoas gostavam de ter uma abertura na embalagem, né? Para poder ver o que está dentro, porque assim, se é saudável mesmo, eu preciso ver que está fresco. Então, eu preciso ter uma abertura para eu ver realmente esse produto. Não adianta você me trazer uma coisa toda chapada, que eu só vou ver a embalagem. Então, todas essas nuances a gente foi trazendo para ajustar aí o produto no final. Mas, enfim, alguns exemplos aqui só para, né, trazer para a cabeça de vocês. Agora, quando tu falaste da embalagem roxa, vê só como é curioso aquela que também é a nossa própria experiência. Eu tenho 2 filhos que são intolerantes à lactose. E no meio dos produtos, quando tu tens uma embalagem com a cor roxa, significa que não tem lactose. Automaticamente associas a isso. Quando de repente agora me falaste de um produto saudável com a cor roxa, eu até pensei, olha, se calhar é um produto sem lactose. Mas não, enganei. Isso é interessante porque, né, só complementando, acho que o marketing qualitativo, ele também, como ele é muito relacionado às pessoas, ele depende muito do contexto. Né? Então, Claro. eu vou trazer até uns exemplos aqui, mas no final que a gente vai ver uma diferença, mas falar de uma cultura brasileira, né, ou de uma cultura X é diferente de falar de uma cultura portuguesa. A gente vai ver que as coisas são diferentes e que elas se traduzem de uma forma diferente, né? E às vezes um público que realmente compra produtos sem lactose vai ter uma outra visão num público que não está preocupado com isso. Né? Então, é importante também, quando a gente está falando de qualitativo, saber com quem que a gente está falando, porque a pesquisa, né, o marketing está sempre relacionado com quem que a gente está falando, né? Porque a gente pode falar com... É diferente eu falar de balé com quem dança balé do que com quem admira balé, né? Quem gosta de assistir e com quem nem conhece esse assunto. São 3 respostas completamente diferentes. E aí vai muito daquilo que a gente quer, né? O que a gente quer extrair como dado. Subscrevo totalmente. Olha, aquilo que no fundo tu nos estás a transmitir é que o marketing qualitativo, no fundo, ajuda também a criar um relacionamento com os clientes, ok? E quando nós falamos aqui em relação com os clientes, pensamos sempre em algo que seja duradouro, direcionado para o longo prazo. Então aqui a minha questão é, de que forma é que, ou como é que o marketing qualitativo ajuda exatamente isso, a este relacionamento mais próximo, a este relacionamento duradouro com os clientes. Legal. Eu acho importante a gente dizer 2 coisas aqui, antes de eu dar uns exemplos, né, e trazer para vocês um pouco mais. Primeiro que, assim, as marcas afetam as pessoas e as pessoas afetam as marcas, né? Então, a gente tem que entender
que o marketing qualitativo ele está justamente nessa tensão de tentar entender como é que acontece essa conexão, né, entre marcas e pessoas, né? Então, como é que é essa conexão emocional? O que aquela marca está causando naquela pessoa? Porque, falando um pouco até de neurociência, tudo que causa uma experiência emocional na gente causa um imprint, né, no cérebro, e as pessoas vão gravar aquilo dependendo do que você fez, né? Então, quanto mais você busca se conectar dessa forma emocional, que eu acho que é uma coisa que está bem, né, dentro aí do que tem sido falado de marketing e tudo mais você vai estar acertando nisso. Então, eu acho que um ponto é esse. O outro ponto é, as pessoas gostam de se relacionar, né? Elas se relacionam e elas gostam de se relacionar. Então, pensando até de um ponto de vista evolutivo, né, também trazendo um pouco aí de neurociência por trás, a gente foi selecionado porque a gente vive em grupo, né? Então, assim, a gente está ali, a gente não tem força nenhuma não tem força maior do que um leão, por exemplo. Como é que a gente vence um leão quando a gente está ali na selva, né? Sendo caçador-coletor muitos anos atrás? É porque a gente tem um grupo, né? E foi assim que a gente foi selecionado. E se a gente pensar traduzindo essa história para hoje, todo mundo quer se relacionar. O pior medo que a gente tem é ser colocado de lado, né? O ostracismo. Tanto que o pior castigo que existe na sociedade é você ir para uma prisão solitária, você tá sozinho, fechado, sem ninguém, né? Então, pensando nisso, a gente tem que entender que as pessoas também querem se relacionar com as marcas. Elas querem sentir que as marcas estão escutando elas, de alguma forma, né? E que elas estão também, e que aquilo está evoluindo junto. Então, acho que a ideia desses feedbacks que vão sendo dados para as marcas, e conforme elas vão evoluindo, né? Com as pessoas vão falando, elas vão evoluindo, mais as pessoas sentem que elas têm uma relação. E não necessariamente isso aqui é uma marca que me vende uma coisa. Então, acho que é legal pensar a marca como mais um fator de relação que as pessoas têm, né? E não necessariamente pensar que é só uma marca que está vendendo um produto, né? É muito mais que isso. Acho que aqui entra muito essa diferença de dar um like, quando as pessoas só, né, têm eu gosto dessa marca, isso é uma coisa, então eu dou um like. Ou você se engajar efetivamente com uma marca, que é você escrever um comentário, é compartilhar. Quando você pega as pessoas pela emoção, isso né, você vai criar esse relacionamento a longo prazo aí com as pessoas. Acho que um exemplo legal, né? Vou trazer um exemplo fora da pesquisa, né? Mas que foi que é uma coisa que a gente vê que vai criar uma relação aí duradoura. Então, o Bruno Mars, que é o artista pop, cantor, foi para o Brasil um tempo atrás, né? E ele provavelmente tem uma equipe aí muito ligada em comportamento das pessoas, e ele entendeu um pouco dessa dinâmica do fã brasileiro. O fã brasileiro é super caloroso, ele quer ser visto, ele quer ser ouvido, né? Brasil, a gente vai para show, até falo que ir para show aqui na Europa não tem nada a ver do que ir para um show no Brasil, porque as pessoas gritam, cantam, pulam, dançam, enfim, é super caloroso, mas ele tem essa coisa de querer ser visto pelo ídolo. E o que o Bruno Mars fez? Ele foi lá, entendeu essa história, né, de que assim, a equipe dele provavelmente entendeu essa história do calor do fã brasileiro, e ele gravou um vídeo que ficou viral no Brasil, porque as pessoas ficavam, Bruno, come to Brazil, vem para o Brasil, né? E no final ele faz um vídeo brincando com isso, falando Brasil I came, então Brasil eu tô aqui. E aí ele virou o Bruninho do Brasil. Então assim, é um exemplo de transferindo para a marca, né? Como se o Bruno Mars ele é uma marca, né? Ele é uma marca de um artista pop. Então se a gente pensar, ele foi lá, entendeu a dinâmica. E assim, as pessoas são calorosas, então vamos trazer, vamos brincar com essa história na internet, vamos trazer para elas aquilo que elas querem. E gravou um vídeo de 30 segundos que fez todo o trabalho, né, de entender isso de quem que é esse fã. E as pessoas foram à loucura. Todo mundo compartilhou, todo mundo comentou, aí fizeram meme em cima disso. Então, assim, olha a comoção que isso gerou, né, dentro de uma coisa muito simples. Acho que um outro exemplo é a comunicação da Netflix no Brasil. A Netflix também entendeu essa história do público brasileiro que faz muita piada, gosta muito tem página de meme no Brasil, não sei como é que é em Portugal, mas no Brasil a gente tem assim
todo mundo no Instagram segue pelo menos umas 30 páginas de meme, e isso faz parte de tudo, né? Faz parte da nossa amizade. Então, você quer falar com um amigo que você está lembrando dele, você manda um meme, você manda uma piada. E a Netflix entendeu isso muito bem e ela se comunica super por meme no Brasil, né? Então é a forma de comunicar dela que vai gerando mais engajamento, porque as pessoas replicam, as pessoas usam aquilo para fazer outro meme, usam para conversa. Então você explode a marca para além da marca, né? Você entra na vida das pessoas de outras formas. E tudo isso que eu estou falando é através de storytelling, né? Porque é o que a Netflix está fazendo, através de emoção, que foi o que o Bruno Mars fez, né? E assim, até puxando sardinha um pouco aqui para o meu lado, essa coisa de você fazer pesquisa com as pessoas, né? De você sentar para conversar com elas. Diversas vezes eu já acabei trabalhos das pessoas virarem para mim no final e falar assim, poxa, foi tão legal estar aqui que eu vou até prestar mais atenção nessa marca, né? Eu vou até começar a ver mais sobre isso, porque elas sentem realmente que elas estão sendo ouvidas, que elas têm um papel, que elas são ativas ali, né? E que elas não são simplesmente consumidoras, elas fazem parte de todo aquele universo. Olha, excelentes exemplos que trouxeste, e essa parte do engajamento que falavas, o humor também acaba por ter aí, digamos que, um sabor especial depois dentro dessas coisas, porque havendo humor, existe maior probabilidade de se partilhar isso pelas várias redes sociais, não é? Muito bem. Olha, em termos daquilo que é a identificação de necessidades, identificação de desejos, há um bocado nós víamos que o marketing quantitativo dava-nos os números, só que os números não nos dizem a verdade toda. Então, de que forma é que o marketing qualitativo também nos pode ajudar nesta identificação das necessidades, dos desejos, mesmo aqueles, e principalmente, diria eu, naqueles, que não são expressos diretamente? Legal. Acho que aqui a gente é meio que um resumo de várias coisas que eu já falei, né? Então, o marketing qualitativo, ele ajuda a gente a investigar comportamento, então, de maneira sociológica, de maneira psicológica, de maneira biológica, né? Então, por exemplo, quais são as reações corporais quando uma pessoa entra em contato com um produto, né? Quais são os gestos que ela vai fazer? Quais são as emoções que aquele produto desperta? O que ela pensa sobre isso? Como é que ela observa? Como é que ela se comporta dentro de uma loja? Né? Tudo isso são questões de investigação de comportamento que são muito vivas. Né? Até assuntos. Às vezes a gente vai para a rua, fazer entrevista com as pessoas na rua, parar e entrevistar espontaneamente. Então, quando você não está pensando sobre aquele assunto, como é que eu te pergunto e como é que aquilo vem para você? Né? E o que você responde para mim? E aí, qual que é a relevância de você estar no qualitativo? É que a pessoa está respondendo para você e você está olhando para a pessoa. Você está vendo o gesto que ela está fazendo, você está vendo se ela está sorrindo, se ela está assim, se ela está assim, se ela está estressada. Né? Isso a gente consegue captar quando a gente está ali no olho. Então tem essa investigação bem minuciosa. Então acho que tem isso, né, de investigar aí o que não está sendo visto. Tem a questão de olhar muito para aquilo que está além dos números, que está além dos dados, né? Então, entender que tudo comunica, né? Eu acho que isso é super importante da gente entender. A forma como as pessoas se vestem comunica, a forma como as pessoas se expressam comunica, os assuntos que elas gostam comunica. Às vezes uma coisa assim despretensiosa, quando a gente está entrevistando alguém que a pessoa traz para a conversa e que você fala, nossa, esse ponto aqui me chamou um pouco de atenção, né? O que isso quer dizer? E aí você aprofunda naquilo. Então, acho que tem essa coisa de... Eu sempre falo que na empresa a gente tem essa ideia de que a abordagem do marketing qualitativo é olhar para aquilo que as pessoas falam, mas também para aquilo que elas não falam, porque principalmente isso vai comunicar muito. Né? E aí, a partir disso, a gente consegue selecionar
insights, a gente consegue selecionar pensamentos, direcionamentos que são game changers. Então, assim, você tem um monte de dado sobre aquela pessoa, sobre aquele consumidor. O que realmente aqui é relevante? Então, acho que o dado qualitativo, ele também ajuda a gente a selecionar o que é relevante, porque às vezes você tem, né, como eu falei, uma pesquisa quant, ela vem lá com 500 perguntas, vários dados, e aí o cliente chega para a gente e fala, o que eu faço com esse tanto de dado? Né? E a hora que a gente vai para o quali, a gente consegue, olha, esse dado aqui é legal e tal, mas isso aqui não vai fazer tanta diferença. Esse dado aqui é mais relevante. Então, acho que tem isso, né? E acho que tem essa coisa também do marketing qualitativo de ajudar a criar narrativa. Porque a partir do momento que a gente conhece as pessoas, que a gente entende a história delas, que a gente escuta as pessoas, que a gente escuta os relatos, né? E não só isso que a gente observa, a gente consegue ter mais insumo para criar histórias, para criar essa coisa do storytelling, que também é uma coisa que gera super engajamento com as pessoas, né? Elas querem viver uma história, elas não querem simplesmente, né? Tá ali, como eu falei, vou no mercado, pega e compra uma coisa. Quanto mais história aquilo tem, mais você vai ter chance de se engajar aí com as pessoas. Então, acho que tem identificação, não é? Exato, tem esse lugar. Muito bem, muito bem. Olha, e como é que, no meio desta onda, desta vaga de tecnologia que estamos permanentemente a ser invadidos, como é que o marketing qualitativo se está a adaptar às novas tecnologias e também, como é óbvio, às mudanças no comportamento do consumidor? Há um bocado falaste da empresa, de beleza e a preocupação com essa mudança, mas como é que o marketing qualitativo então se está a adaptar? Legal. Acho que aqui tem assim, mudou muito a tecnologia, mudou muito principalmente depois da pandemia, né? Isso fez muita diferença para a gente. Eu vou contar um fato bem pessoal aqui. Eu sou uma pessoa que eu sou nômade, eu já fui nômade, né? Agora eu já não estou mais tanto nesse lugar, mas há uns anos atrás eu resolvi que eu queria viajar o mundo e continuar trabalhando, porque eu adoro trabalhar e eu não queria parar, enfim. E aí eu falei, gente, eu vou sair, vou viajar, e assim, eu acho que tem muitas das coisas que a gente faz hoje que são presenciais que a gente poderia fazer pela internet. Então, por exemplo, eu vou fazer um grupo para entender por que as pessoas gostam de um cartão de crédito X. É uma coisa que dá para fazer online. Né? A gente não precisa observar tanto o comportamento dessa pessoa, a não ser que a gente precisa fazer alguma coisa realmente de jornada de compra. Se for só para entender taxa, benefício, dá para fazer online. E as pessoas falavam assim para mim, não, porque não dá, porque tem que ser presencial. E eu, quando eu resolvi ficar nômade, eu falei, eu só vou pegar trabalho online, eu só vou pegar trabalho que dá para fazer online. E as pessoas falaram, você é maluca. Então, isso foi em 2018. Aí corta, a gente teve uma pandemia aí no meio. E aí, o que aconteceu? Todo mundo precisava continuar trabalhando, né? E tinha uma coisa das empresas, você não cessa de querer entender o comportamento das pessoas, mesmo que uma pandemia esteja acontecendo. Então, todo mundo teve que se adaptar ao online. E é óbvio que veio toda essa crítica de, mas não dá para a gente pegar tantos detalhes. Olha, eu acho que assim, é tudo uma questão de adaptar a metodologia. Então, a gente vê que hoje tem muito grupo, muita entrevista que acontece tudo pelo online, que eram coisas impensáveis, até quando eu comecei a falar sobre isso. E até tive amigos depois que falaram, dá mesmo para fazer. Eu falei, dá, gente. Só que você tem que setar, né? Entender o tipo de dado que você vai ter depois disso. E entender que online você vai pegar coisas, dados diferentes do que você pegaria no presencial. Mas tudo bem, estando todo mundo, né, estando ciente de que tipo de viés a gente vai ter, tá tudo certo, a gente consegue fazer nessa metodologia. Então, assim, acho que teve essa mudança, né, do presencial para o online, que foi muito forte, que aconteceu realmente, assim, ali na pandemia, isso todas as empresas tiveram que se adaptar. Acho que tem, além disso, a gente está na pesquisa qualitativa por muito tempo, a gente falou sobre dados narrativos, né? Então, era muito baseado naquilo que as pessoas falavam para a gente. Então, era realmente assim, uma entrevista, senta, entrevista as pessoas. E hoje a gente vê que tem empresas já entrando mais nesse lugar de neurociência. Né? Então, assim, não é só aquilo que as pessoas falam, mas também a emoção delas. Então, quando eu estou numa metodologia online, por exemplo, quando eu estou numa ferramenta online, dá para medir expressão facial das pessoas. Então, você consegue combinar isso com aquilo que elas estão falando.
Porque às vezes ela está falando, eu estou super feliz com isso, mas a expressão facial dela não demonstra isso. E aí você consegue depois cruzar esse dado, entender o que tem de diferença. Dá para você entender o foco atencional das pessoas a partir de rastreamento de retina. Então, tudo isso, né, que foi sendo incorporado com a tecnologia, a gente consegue trazer dados que vão para além da narrativa, que vão para esse lugar mais biológico, esse lugar mais que as pessoas não estão tão conscientes assim, porque tem muita coisa do nosso comportamento que a gente não está consciente, por mais que a gente fale, faça terapia, se entenda, não sei, as pessoas, né, tem muita coisa que a gente está sujeito ao que é de influência do ambiente ou que é influência do nosso próprio corpo, né? Então, acho que tem esse lugar também de ferramentas mais de neurocientíficas que estão sendo incorporadas e que eu acho super interessante, eu amo, é uma coisa que está dentro do meu universo total. E daqui para frente, o que tem se falado muito é sobre dados sintéticos, né? Que são esses dados criados artificialmente. Então, a partir do momento que você tem um monte de entrevista, né? Que você já passou aí 20, 30 anos fazendo pesquisa com pessoas, você consegue treinar uma inteligência artificial para te trazer determinadas respostas, para simular informações. Então, é como se você, em vez de entrevistar uma pessoa, você entrevistasse a inteligência artificial. Isso está começando a ser falado agora, né? São os dados sintéticos. Vamos ver o que isso vai dar. Acho que tem empresas que já estão mais avançadas aí, mas eu sei que é o que está saindo de mais novo dentro da ferramenta de marketing qualitativo. Não acho que isso vai matar tudo que existe, porque para você ter, por exemplo, uma ferramenta dessa, você precisa alimentar com dados, né? Então, e o dado das pessoas vai mudar, né? São coisas que a gente sabe que vão estar sempre em movimento e que a gente vai ter que eventualmente olhar. Muito bem. Ok. Marina, em termos dessas ferramentas que tu acabaste de dizer, e principalmente dentro daquilo que são os dados sintéticos, isso é algo que já acontece hoje. Nós não estamos a falar do amanhã, correto? Marina? Oi, estou de volta. Caiu aqui. Maravilha, vamos lá, pode repetir a pergunta. Estava a perguntar se essa análise da retina, essa questão dos dados sintéticos, nós estamos a falar de coisas que acontecem hoje, não estamos a falar do futuro, correto? Sim, já tem empresa que está super usando isso. Eu mesma, né, já tenho alguns estudos, algumas ferramentas aqui mapeadas. Tem um projeto que também pensa um pouco sobre isso, né? Que até no mestrado que estamos fazendo juntos aí, eu acho que meu projeto vai muito em linha disso, de como incorporar essas ferramentas. Isso já está bem disseminado, assim. Ok, perfeito. Marina, então, que dicas é que tu darias para quem pensa ou está começando a implementar o marketing qualitativo na sua estratégia de vendas, não é? Alguém que ouça e diz assim, olha, isto até pode ser interessante eu começar a incorporar na minha estratégia de vendas. Que dicas é que tu darias, Marina? Legal. Então, assim, além de estudar um pouco sobre as metodologias, né, entender como conduzir um grupo, como conduzir uma entrevista, que eu acho que são as coisas básicas, eu acho importante quem está começando entender que esse trabalho, né, você enquanto uma pessoa de marketing qualitativo, você é um tradutor, né? Eu gosto de pensar nessa profissão dessa forma. A gente traduz o comportamento, a gente traduz o que as pessoas estão dizendo para as marcas, e a gente também traduz as marcas para as pessoas, né? Porque é um jogo ali de vai e vem, né? Então, a partir dessa tradução, o que você pode fazer para poder, né, ser um melhor tradutor? Eu acho que você precisa entender de linguagens. E aí, quando a gente está falando de pessoas, as linguagens são a psicologia, a biologia, economia. Então, assim, são assuntos que interfere na vida das pessoas? Basicamente tudo. Quanto mais você entende de temas comportamentais, né? Então, entender de neurociência é importante, entender um pouco de biologia é importante, entender de psicologia é importante, de contexto, porque isso muda, né? Então, assim, falar com pessoas em Portugal é diferente de falar com pessoas no Brasil. E aí você tem que tentar, dentro de tudo isso, se manter neutro, né? Porque a gente também tem as nossas opiniões, e muitas vezes a gente é surpreendido, né, pelo que as pessoas estão falando ali.
Então, acho que a gente tem que pensar, para quem está começando, a minha dica é, pense que você é essa ponte, né? E o que você pode fazer para construir essa ponte da melhor forma, né? Esse lugar. No meu ver, vai estudar esse tipo de assunto que vai te trazer mais do que se você ficar batendo em cima de marketing qualitativo, de pensar nisso. Assim, eu acho que tem as ferramentas que aí vale a pena entender, mas eu acho que é pensar que você é um explorador, né? Então, se expor também. Meu produto não sei, um iogurte. Então, eu vou no mercado, vou ficar um tempo ali na seção do iogurte vendo as pessoas comprarem, né? E vou me colocar com essa curiosidade, até a curiosidade de uma criança, sabe? De assim, por que a pessoa está pegando em todas as embalagens, né? O que faz ela pegar em todas as embalagens? Ou não, tipo assim, ela mal abre a porta da geladeira. Então, tentar também colocar questões que são muito básicas, que a gente não está acostumado a pensar. Mas eu acho que tem que ter esse olhar de tradutor, de criança, e de se expor também, né? Porque eu acho que quanto mais a gente se expõe, mais a gente está propenso a adquirir essas novas linguagens. Assim, a minha dica vai muito nesse sentido. Ok, então digamos que é o ar de criança ao de Sherlock Holmes, não é? Exatamente. Voltamos ao assunto inicial. Voltando. Marina, olha, nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa, já vamos aqui com 50 minutos de conversa. E eu antes gostaria que tu me falasses um bocadinho do teu projeto, enquanto as pessoas que nos estão a ouvir, se tiverem alguma dúvida, poderem colocar. Então, a tua empresa é Oakian, não sei se é assim que se diz. É assim mesmo. É Oakian. Muito bem. Legal. Queres-nos falar um bocadinho da Oakian? Sim, vou falar um bocadinho da Oakian. Então, a Oakian significa oceano em servo-croata, e aí uma curiosidade, né? Eu sou muito apaixonada pela Croácia, é um país que eu amo, e eu fiz 3 anos de croata tentando, né, entender essa nova linguagem, mas é muito difícil, então assim, eu não falo quase nada de croata, mesmo tendo estudado muito. Mas é uma cultura que me encanta, eu adoro praia, né? Eu nasci perto da praia, então acho que isso faz muita diferença para mim. Então, Oakian vem de oceano. E por que eu estou contando isso? Porque a gente vê o oceano, mas a gente não vê tudo que tem lá dentro, né? E tem muita coisa a se descobrir lá dentro. Então, por mais que a gente conheça, que a gente tome banho de mar, né? Que a gente se relacione, goste do mar, a gente sabe que ele está sempre ali, mas a gente não vê tudo que está acontecendo ali, né? E por mais que a gente esteja vendo uma praia, a gente nunca vai ver o oceano inteiro, né? E ver o mar do Brasil, eu não vou ver o mar em Portugal. Então, a ideia da Oakian, ela tem muito isso de brincar com isso de o que você não está vendo, né? Tem muito mais dentro desse assunto para se explorar. Então, a ideia da empresa é essa, né? É trazer aí essa consultoria para marcas, de tentar entender o consumidor, tentar direcionar, acho que tem muito disso da gente, né, pensar muito nos direcionamentos que se dá a partir dos dados, porque também não adianta só a gente trazer o dado, olha, conheça aqui o seu consumidor. Aí a gente traz um monte de informação, só que, e o que eu faço com isso? Então, a Oakian também vai nessa linha de direcionar, né, de trazer direcionamentos estratégicos aí para empresas. Hoje é uma empresa que atua no mundo inteiro, porque eu moro em Paris hoje em dia, mas a empresa começou no Brasil, então a gente tem uma atuação bem forte ali, Brasil, América Latina, um pouco de atuação aqui na Europa, Estados Unidos, eu já fiz algumas pesquisas na Ásia, o tempo que eu fiquei nômade aí na minha vida, mas a gente trabalha em rede, basicamente, e a nossa ideia é essa, né? Então, é responder perguntas que são variadas, desde como que eu comunico um produto para o meu consumidor, até como que eu melhoro uma embalagem, como que eu faço uma inovação de produto, como que eu posso vender melhor, né, esse produto. Acho que são perguntas que também chegam. Então, todos esses campos aí do que a gente pode trazer do consumidor, a gente está de olho, né? A gente está tentando traduzir isso para as marcas. Ok, muito bem. Tens aqui alguns clientes de renome, Coca-Cola. Sim. A maioria está ali no Brasil, mas a gente tem alguns aí que estão no mundo, né? Então, Coca-Cola, Riot, a Boticário é do Brasil, mas enfim, acho que ela também está mais conhecida, né? Está no mundo. Enfim, a Cakeway também é uma agência conhecida, a TIM é uma agência de Paris que também atua no Brasil, enfim, então temos uns clientes aí no mundo. Muito bem. Então,
alguém que tenha interesse em conhecer ou que possa necessitar dos teus serviços, basta ir a oceangroup.com.br. Exatamente. Muito bem. Então, em termos de... Para já, ainda ninguém colocou aqui nenhuma questão, mas o que é que eu gostaria aqui de questionar, Marina? Olha, qual é que é a mensagem principal que tu deixas para uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre a importância do marketing qualitativo para as vendas? Legal. O que eu ia falar para as vendas é marketing qualitativo, use sem moderação, né? Assim, use à vontade. Acho que a gente precisa lembrar que no final quem está consumindo são pessoas. Talvez um dia a gente fale um pouco, quem está consumindo são robôs. Eu não sei se esse dia vai chegar, se eu vou estar viva aqui para ver isso. Mas eu talvez não queria ver. Bom, talvez um dia eu tenha que fazer entrevista com robô, mas isso ainda não aconteceu, a gente ainda está falando de pessoas, né? Quanto mais você entender de pessoas, quanto mais você for curioso para entender o comportamento das pessoas, e aí é o que eu falei, assim, às vezes é uma ferramenta simples de observação, de ir até um ponto de venda e olhar as pessoas consumindo, de talvez às vezes perguntar para 7, 8 pessoas sobre alguma coisa que elas consomem, você já vai conseguir ter um dado um pouco mais profundo daquilo, né? Então, acho que assim, é entender que a gente está falando de pessoas, enxergar as pessoas como pessoas e não como números, porque acho que a gente tem muito isso hoje de tentar, né, colocar número nas coisas, mas, gente, todo mundo é pessoa, todo mundo é humano, né? E a gente quer ser visto enquanto humano, é aquilo que eu falei, as pessoas vão se conectar com isso. Então, o meu recado final é entenda de pessoas enquanto pessoas e não enquanto números, né? E da forma mais simples que você conseguir, eu acho que isso já vai trazer ideias, já vai trazer pensamentos que ajudem a desbloquear aí novas formas de venda, enfim, novas formas de se comunicar, porque no final das contas a gente está falando sobre comunicação, né? A gente está falando sobre como se conectar de uma forma melhor. Olha, Marina, tu disseste muitas coisas e que o sujeito da frase era o marketing qualitativo, mas que se mudássemos o sujeito para vendas, seria exatamente igual. Que é o quê? Vendas é conectar-se com pessoas, vendas é conhecer as pessoas tal como elas são, não são números. Portanto, olha, eu acho que, no fundo, agora que estamos a chegar ao fim, são muitos os pontos comuns que existem entre marketing e vendas, e eu creio que, tal como diz o título deste episódio, o marketing qualitativo, só por estes argumentos que nós vimos agora no fim, é uma excelente ferramenta para as vendas, até para chegar mais além do cliente, não ficar só por aquela primeira camada, não é? Aquela primeira camada do cliente, irmos ao mais profundo do cliente e perceber as suas necessidades, de que forma é que nós poderemos ir um pouco mais além. Olha, Marina, eu quero te agradecer muitíssimo a tua disponibilidade. Não te faz já embora, que eu quero me despedir do público. Ficas só aí um bocadinho atrás das cortinas, está bem? Tá legal, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui ouvindo. Obrigada, Eduardo, viu, por esse papo. Foi muito bom estar aqui. Até já. Então, meus caros, eu quero vos agradecer muito. Esta foi a primeira live de 2025. Novos episódios e temas que, com toda a certeza, vão merecer a vossa atenção, estão a ser preparados. Eu quero vos agradecer e, portanto, olhem, boas vendas e sigam a dica da Marina. Usem o marketing qualitativo sem moderação. Um forte abraço. Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco!